Glória a Deus. Essa semana eu conversava com um pastor amigo meu, na verdade foi ontem isso, e a gente estava conversando, conversa lá, conversa vem, e ele falava, né? Na verdade a gente conversava sobre as correrias do dia a dia, né? E como às vezes isso nos deixa até mesmo cansado, fadigado. E quando a gente conversava então sobre isso, me veio ao coração justamente esse texto aqui, e justamente por conta disso que eu quero pregar para vocês. A gente conversa com um, conversa com outro, às vezes atende até pessoas na igreja, e é muito comum você ouvir pessoas falando assim: pastor, olha, eu estou cansado, estou esgotado, não aguento mais e tal, tenho me esforçado tanto e não tem acontecido, eu não tenho tido aquele resultado esperado, né? E eu creio que essa palavra aqui da parte de Deus vem para responder justamente essa questão, essa situação. Porque quantas vezes, né, nós nos sentimos assim, né? Quem nunca se sentiu dessa forma? Pastor, olha, estou cansado, estou fadigado, tenho feito tanto, mas parece que o resultado não vem. Eu já ouvi de algumas pessoas até assim: pastor, parece que antigamente a gente fazia bem menos e o resultado era bem maior. Hoje em dia parece que a gente tem que fazer tanto e o resultado não vem, o resultado não aparece. E aqui em Eclesiastes capítulo 10 e versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, ó: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr o quê? Mais forças. Aí vem a Bíblia e diz assim: mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então a Bíblia, ela diz para nós: olha, se o ferro estiver embotado. O que é embotado? É quando o ferro está enferrujado, quando o ferro está sem corte, né? A gente costuma dizer assim que está cego, né? Não é assim? Essa faca está cega, né? Não tem nem olho, como é que está cega? Mas não é como a gente usa expressar: esse machado está cego, é porque perdeu o corte, é porque está sem fio, né? Então isso que é aqui o ferro embotado. E aí você pode pensar, né, desde uma ferramenta de trabalho, como um facão, como ali um machado, como uma foice, né? Ou até mesmo como um utensílio doméstico, às vezes até uma faca mesmo, né? Então, quem sabe trazendo isso para dentro de casa, talvez ficar mais perto da realidade de muitos, você está lá com uma faca, você está cortando alguma coisa, sei lá, está cortando carne para fazer um almoço. E às vezes você começa a cortar, e de tanto cortar, de tanto usar aquela faca, ela fica o quê? Cega, né? Fica sem fio, fica sem corte. Quando isso acontece, né, como eu disse, seja faca, seja até uma ferramenta de trabalho, nós temos sempre duas opções. Ou a gente vai ter que colocar mais força para conseguir o mesmo resultado, ou um resultado até pior, não é verdade? E colocar mais força. E quando a gente decide fazer isso, né, a gente começa a colocar mais força. Não posso parar agora, tem que ir até o final aqui. Imagina um trabalhador lá ceifando os campos com uma foice, colhendo, e daqui a pouco ele se depara: poxa vida, minha foice aqui está sem fio. Então ele tem duas opções: ou ele para o serviço e vai afiar, ou ele precisa colocar mais força. E aí, se ele decide colocar mais força, ele continua trabalhando, agora ele vai ter que se esforçar mais para conseguir, como eu disse, o mesmo resultado ou até pior. O grande problema disso é que quanto mais força ele vai colocando e quanto mais ele vai usando a ferramenta daquela forma, mais embotado vai ficando. Cada vez mais vai perdendo o fio e, consequentemente, cada vez mais força a pessoa vai ter que fazer, não é assim? E aí vai chegar um momento, meu irmão,
que a pessoa está colocando tanta força, mas tanta força naquilo que está fazendo, sem obter os resultados esperados, que a pessoa começa a se fadigar, começa a se cansar. E aí, o pior de tudo é que a pessoa começa a se cansar, começa a se fadigar, e ao mesmo tempo a pessoa começa a se frustrar, ficar frustrado. Sabe por quê? Porque a pessoa diz assim: poxa vida, eu estou me esforçando tanto, não é assim? Eu estou colocando tanta força nisso que eu estou fazendo, e olha só, não está vindo o resultado que eu estou esperando. E essa é então a consequência de quando a gente decide colocar mais força em vez de afiar o corte. Só que a gente tem uma segunda opção que a Bíblia diz, que é a gente afiar o corte. Só que você concorda comigo que para a gente afiar o corte a gente vai ter que parar de trabalhar? A gente vai ter que largar de lado ali um pouquinho a atividade. Vamos dizer, alguém lá no campo vai ter que sentar num tronco, numa pedra daquela, embaixo de uma árvore, sei lá, pegar uma pedra ali e começar, não é assim? E começar a afiar o corte. Às vezes em casa a gente pega a chaira lá para afiar a faca, né? Ou aquelas pedras de afiar, de amolar, né? Quando falta, pega até as costas de uma outra faca, né? Assim, e raspa uma faca na outra, né? Para afiar então ali o corte. E aí, por conta então daquilo, né? Não tem como eu continuar o serviço, eu tenho que parar o serviço. E é por isso que geralmente a gente não afia. É por isso que geralmente a gente toma a opção de colocar mais força. Porque não posso parar, não posso parar. Não é assim? Porque de alguma maneira, nem que seja lá no nosso subconsciente, a gente imagina que se eu parar o trabalho para afiar a minha ferramenta, que aquilo é perda de tempo. Não posso parar, eu tenho que trabalhar. Só que na verdade aquilo ali é a gente ganhar tempo. Amém? Porque afiar a ferramenta também faz parte do trabalho. E quando a gente decide afiar a ferramenta, então a gente vai voltar lá e a gente vai fazer bem menos força, não é assim? E o resultado então vai ser muito maior. Quem nunca estava cortando lá uma carne, daqui a pouco parou, vai lá afiar. Aí a pessoa passa a faca assim, ó, não precisa nem fazer força, não é assim? Só passa a faca assim, já corta. Agora sim, agora essa faca está boa, agora está afiada. Ó, não precisa nem fazer força, é só passar assim, ó, a faca. Não é verdade? E aí vem a Bíblia e diz para nós o seguinte. Então, só completando, se do primeiro a gente vai ficar fadigado e frustrado, a segunda opção, a gente vai fazer menos força, vai ficar mais descansado, e vamos ter um resultado maior, porque a ferramenta está bem afiada. Então vamos ficar felizes, né, porque o resultado é bom, e ainda com pouco esforço, né? Eu não sei se você já ouviu, mas eu particularmente eu gosto muito dessa frase, né? Até no jiu-jitsu a gente usa bastante, que é a frase: você está fazendo força, está fazendo errado. A gente usa muito a frase: não é força, é jeito, né? Então, se a gente está colocando muita força para fazer alguma coisa, provavelmente a gente está fazendo aquilo errado. Provavelmente tem uma técnica melhor, tem uma ferramenta melhor, tem uma ferramenta apropriada, não é assim? Para a gente conseguir desempenhar a mesma coisa sem fazer tanta força. E aí, nós precisamos escolher uma dessas coisas. E aí vem a Bíblia e diz assim, ó: mas a sabedoria, o que ela é? Excelente para dirigir. A Bíblia coloca para nós uma situação que todos nós enfrentamos. Qualquer trabalhador, ao usar a sua ferramenta ali, ela vai perder o corte, ela vai perder o fio. E sempre diante de nós vai ter essas duas escolhas.
E a Bíblia fala que uma dessas escolhas é a força bruta. A outra escolha é a sabedoria. Amém? Porque afiar a ferramenta, isso é sabedoria. E aí a Bíblia diz, olha, em outras palavras, se eu fosse você, escolhi a sabedoria. Sabe? Hashtag fica a dica. Escolhe a sabedoria porque é melhor. Mas, como eu dizia, quantas vezes a gente vai e fica tentando as coisas na força bruta? Então, duas coisas eu queria chamar a atenção aqui dentro dessa palavra. Em primeiro lugar, no aspecto natural. Às vezes, a gente quer gastar muito tempo na execução e pouco tempo no planejamento, na preparação. Não, vamos fazendo. Como é que a gente vai fazer? Vamos ir fazendo e a gente vê no meio do caminho, não é assim? E aí gasta um tempo tremendo na execução. Que se tivesse gastado metade daquele tempo, ou uma parte daquele tempo no planejamento, na preparação, a execução seria, primeiro, muito mais rápido e depois muito mais fácil. Mas às vezes, como eu dizia, lá no nosso subconsciente a gente acha que não, que é eu sentar, planejar, pensar, preparar, que às vezes aquilo é perda de tempo, e não é. Porque vai me economizar um tempo muito grande e um esforço muito grande na hora de eu executar a coisa. Amém? Bom, deixando isso de lado, agora eu quero, o segundo aspecto que eu quero tratar, que esse é o principal, que é um aspecto espiritual. Meu irmão, agora a ferramenta, não pense num machado, numa faca, numa foice, num qualquer outra coisa, mas pense em você como essa ferramenta. E nós precisamos nos afiar. E o que é isso? É aquele tempo que eu preciso parar, sabe? E às vezes deixar meu trabalho um pouquinho de lado, em vez de ficar só fazendo mais força, e dizer, não, eu preciso afiar. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso ter um tempo com Deus. Eu preciso ter um momento ali para eu fazer o meu devocional, para eu orar, para eu ler a Bíblia, para eu buscar Deus, mas um tempo de qualidade. E um tempo de qualidade, ou melhor dizendo, não é necessariamente só mais tempo, mas principalmente um tempo de qualidade onde eu vou, me entregar ali mesmo na oração, onde eu vou buscar Deus, onde eu vou me colocar nas mãos do Senhor, porque ali eu estou me afiando. Eu estou, afiando o meu espírito, vamos assim dizer. Não, pastor, mas eu não tenho tempo para isso, não é que a gente mais ouve? Então quer dizer, a pessoa está escolhendo a força bruta. Não está escolhendo com sabedoria, não está deixando a sabedoria lhe dirigir. Está escolhendo a força do seu braço. E aí é um grande problema. Então nós precisamos ter a sabedoria de escolher ali, parar, afiar o machado, deixa eu buscar Deus. Mas para muitos, você orar, você vir na igreja, você ler a Bíblia, para muitos isso é perda de tempo. Se eu não correr atrás, não é assim? Pois é, você escolheu a força do seu braço. Você escolheu ficar fazendo força. Eu escolhi me afiar, porque assim eu vou ter menos força e vou ter um resultado muito maior. Nós não podemos esquecer que as coisas deste mundo, por mais que a gente viva no mundo natural, mas elas são regidas pelo mundo espiritual. Amém? E o mundo natural, ele precisa cumprir, respeitar as regras do mundo espiritual. Pois o mundo natural foi criado pelo mundo espiritual. Então nós não podemos esquecer disso. Então nós precisamos buscar a Deus, estar na presença de Deus. E vamos falar a verdade, quantas vezes, que a gente está ali orando, meditando na palavra, gastando um tempo com Deus, e daqui a pouco surge um problema, surge uma adversidade, e quando aquele problema surge, você diz assim, poxa vida, Deus já tinha até falado comigo que esse problema ia surgir, eu já sei até
a solução. Não é assim? Poxa vida, eu já sei até como resolver isso. Agora, quantas vezes quando a gente está meio desligado de Deus, surge um problema, você começa a coçar a cabeça. E agora, como é que eu resolvo isso? Às vezes gasta uma semana, 2 para resolver um problema. É assim, não é? Olha que interessante. Você quer ver só? Hoje em dia a gente não ouve muito. A gente ainda ouve, mas ouve menos. Mas antigamente a gente ouvia mais. Quando você perguntava para alguém assim, e tal coisa, a pessoa dizia, isso é assim. Aí você perguntava, e isso aqui? Isso aqui é desse jeito. E aquilo lá? Não, aquilo lá é assim. A pessoa geralmente diz assim, fulano tá afiado, não é assim? Vamos supor que seja lá, matemática. Quanto que é 9 vezes 9? 81. Quanto que é 3 vezes 3? Tá. Quanto que é raiz quadrada, não sei o que lá. Você diz, tá afiado. Fulano tá afiado na matemática. É assim ou não é? Então você perceba que alguém que responde rápido, a gente costumava usar, ainda hoje usa, né? Essa expressão, fulano está afiado. Você pergunta qualquer coisa de política, aquela pessoa está na ponta da língua. Você diz, fulano está afiado na política. Não é assim? Sim. Meu irmão, e aí a pergunta é, será que ele está afiado espiritualmente? E o que eu quero dizer com isso? A gente sabe responder? Surge uma doença, a gente sabe responder? Surge um problema, a gente sabe responder? Você está entendendo em nome de Jesus? Porque perceba que se eu não tiver afiado, eu não tenho tempo para orar, não tenho negócio de devocional, de buscar Deus, eu não tenho tempo para isso aí não. Aí eu gasto uma semana para resolver um problema. E ainda me acho muito esperto. Mas não é assim? Aí o outro que está lá, que vai afiar o corte, que vai estar na presença de Deus, ele passa pelo mesmo problema, pela mesma luta. A diferença é que o problema vem e um dia ele já resolveu. Às vezes questão de horas, ele já resolveu, porque ele tem uma palavra, porque ele tem uma direção de Deus, que ele está sensível à voz do Espírito Santo. Deus dá uma direção, já sei, vou fazer isso. Já sei, a resposta é aquela. Já sei, é desse jeito que resolve. Aí eu te pergunto, quem é que ganha tempo? Quem não quer parar e quer botar mais força? Não. Esse só vai fazer mais força, só vai se fadigar, só vai ficar frustrado, porque o resultado é cada vez menor. Enquanto que aquele que decide parar, se colocar na presença de Deus, ele vai fazer menos força, ele vai ganhar tempo. E o que vai acontecer é isso que a Bíblia diz. Eu sei que você até já conhece o texto, que eu não precisava nem abrir, mas de qualquer forma eu quero abrir para ler com vocês, que é Romanos 8, 28, que a Bíblia diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Diga a glória a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem mutuamente para o bem daqueles que Deus ama. É isso? Não. Daqueles que amam a Deus. Porque se tudo contribuísse em favor daqueles que Deus ama, ia ser para todo mundo. Porque Deus ama a todos, mas todos amam a Deus. Você perceba que nesse versículo tem uma parte que procede de Deus. O finalzinho diz: daqueles que são chamados por seu decreto. Mas tem uma parte que cabe a nós: daqueles que amam a Deus. Você está entendendo? A nossa parte é amar a Deus, e aquele que ama a Deus vai ter tempo para Deus. Aquele que ama a Deus vai dizer assim: não, deixa eu parar tudo, deixa eu estar aqui, sabe, igual Maria, aos pés de Jesus, porque eu quero me afiar. E eu não estou falando, meu irmão, que a gente tem que passar o dia inteiro orando, não fazer mais nada da vida, não é isso. Mas a gente separar um tempo para estar diante do Senhor, para estar afiando o corte, porque a gente precisa disso. Não, pastor,
pastor, mas eu já fiz isso mês passado. Ah, pastor, mas eu já fiz isso semana passada. Meu irmão, você já viu, já que eu dei o exemplo da faca, você já viu o açougueiro cortando carne? Ele corta um pouquinho ali, daqui a pouco o que ele faz? Começa a afiar, passa na chave, não é assim? Daqui a pouco ele corta mais um pouco, daqui a pouco ele passa de novo ali. Por quê? Porque vai perdendo o corte. Se você ficar lá, parado lá, vendo ele cortar a carne, trabalhar lá o dia inteiro, você vai ver quantas vezes ele afia aquela faca. E às vezes a gente, sabe, precisa disso. Aí a gente está lá com um problema sério para resolver. Eu tenho que resolver esse problema. Às vezes a gente não quer parar. Não, pera aí. Antes de eu resolver isso, deixa eu dobrar meu joelho aqui 5 minutinhos. Amém? Deixa eu falar com Deus. Deixa eu pedir a Deus sabedoria. Deixa eu pedir a Deus discernimento. Deixa eu pedir ajuda do Senhor para resolver essa questão. Mas quantas vezes diz, não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu fazer força e tal, aí daqui a pouco está até com dor de cabeça. Rapaz, pensei tanto hoje, não é assim? Que eu estou até com dor de cabeça. E aí quer dizer, a gente está colocando muita força para ter pouco resultado. E a Bíblia diz, a sabedoria é excelente para dirigir. Quero que você possamos ter sabedoria, possamos escolher a coisa certa. Deus, eu quero parar tudo. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora, para a gente orar, para a gente se colocar na presença de Deus. É óbvio que isso não se resume a uma oração que a gente vai fazer aqui agora, mas que essa seja um pontapé inicial. A gente se coloque na presença de Deus. Não, deixa eu orar, deixa eu clamar a Deus, deixa eu buscar o Senhor, deixa eu afiar o meu corte. Amém. E em nome de Jesus Cristo, Deus vai ser conosco e a gente vai fazer menos força e o resultado vai ser muito maior. Amém? Diga a glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com vocês. Nós vamos clamar a Deus nessa hora. E que você se coloque na presença de Deus, para, como a gente aprendeu hoje, para afiarmos o corte. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesta hora. E Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, que veio para falar ao nosso coração, que veio, meu Deus, para nos mostrar que a sabedoria é excelente para dirigir, Pai. E que em nome de Jesus Cristo possamos escolher, como estamos fazendo agora, parar, se colocar na Tua presença, Pai. Meu Deus, Te buscar, ó Pai. Afiar o nosso corte, estar sensível à Tua voz, ao Teu toque, estar cheio da Tua presença. Pai, olha para cada pessoa que está orando agora comigo, que está clamando, buscando, Pai, a Tua face, buscando a Tua presença. Meu Deus, toca agora em cada vida, toca agora em cada pessoa. Meu Deus, alguém, quem sabe, que está assim estressado, fadigado, cansado, exausto, Pai, porque tem feito tanta força, e o resultado não vem, e às vezes já está ali frustrado com isso, ao ponto, quem sabe, até de pensar em desistir. Mas, meu Deus, nos dá sabedoria nessa hora, para pararmos tudo, para nos colocarmos na Tua presença, Pai, para Te buscarmos, para estarmos sensíveis, Deus, ao Teu toque, à Tua voz. Pai, e por isso oramos em nome de Jesus, e por isso clamamos nesta hora, Pai.